Olá a todos, obrigado por se juntarem a nós hoje para Prompting 101. Meu nome é Hannah, eu faço parte da equipe de IA aplicada aqui na Anthropic e comigo está Christian, também da equipe de IA aplicada. E o que vamos fazer hoje é apresentar algumas das melhores práticas de prompting e vamos usar um cenário real e construir um prompt juntos. Então um pouco sobre o que é engenharia de prompt. Engenharia de prompts, vocês provavelmente já estão um pouco familiarizados com isso. Esta é a forma como nos comunicamos com o modelo de linguagem e tentamos fazer com que ele faça o que queremos. Então, esta é a prática de escrever instruções claras para o modelo, dando-lhe o contexto necessário para a tarefa e pensando em como queremos organizar essa informação para obter o melhor resultado. Então há muitos detalhes aqui, muitas maneiras diferentes que vocês podem querer considerar para construir um prompt. E como sempre, a melhor forma de aprender isso é simplesmente praticando. Então, hoje vamos passar por um cenário de aplicação prática. Vamos usar um exemplo inspirado num cliente real com quem trabalhamos. Então, modificamos o que o cliente nos pediu para fazer, mas este é um caso muito interessante de tentar analisar algumas imagens e obter informações factuais delas e fazer com que Claude julgue o conteúdo que encontra. E eu, na verdade, não falo a língua em que este conteúdo está, mas felizmente Christian e Claude falam. Então, vou passar ao Christian para falar sobre o cenário e conteúdo. Então, para este exemplo que temos aqui, a intenção é, para contextualizar, imagine que você trabalha para uma seguradora sueca e lida com os sinistros de seguro automóvel diariamente. E o objetivo disto é que você tem duas informações. Bem, estamos a analisar isso em detalhe também, mas visualmente no lado esquerdo podem ver um formulário de relatório de acidente de carro, detalhando o que aconteceu antes da ação do acidente ter realmente ocorrido. E depois, finalmente, temos um tipo de desenho humano, um esboço de como o acidente também aconteceu. Então, estas duas informações são o que vamos tentar passar para o Claude. E para começar, poderíamos simplesmente pegar estes dois e jogá-los em um console para ver o que acontece. Então, se fizermos a transição para um console também, podemos realmente fazer isso de uma maneira real. E neste caso aqui, vocês podem ver que temos nosso console Anthropic, brilhante e bonito. Estamos usando o novo modelo Claude for Solid também. Neste caso, definir a temperatura para 0 e ter um orçamento de tokens máximo e enorme também, apenas nos ajuda a garantir que não há limitações para o que Claude pode fazer. Neste caso, você pode ver que tenho um prompt muito simples, apenas preparando o cenário para o que Claude deve fazer. Neste caso, mencionando que isto se destina a revisar um formulário de relatório de acidente e depois, eventualmente, também determinar o que aconteceu no acidente e quem é o culpado. Então, vocês podem ver aqui, com este prompt bem simples, se eu apenas o executar, vamos para a prévia. Podemos notar que Claude pensa que isso está relacionado a acidentes de esqui que aconteceram numa rua chamada Shepangatan. É uma rua bastante comum na Suécia. E, de muitas formas, podemos, de certa maneira, entender este erro inocente, no sentido de que, no nosso prompt, na verdade, não fizemos nada para preparar o cenário do que realmente está acontecendo aqui. Então, a sua primeira suposição não é assim tão má, mas ainda sabemos que há muita intuição que podemos incorporar no Claude. Então, voltamos aos slides. Podemos ver aqui que, de muitas formas, a engenharia de prompts é uma ciência muito iterativa e empírica. Neste caso, poderíamos quase ter um cenário de teste onde o Claude deve garantir que entende que está num carro ou num ambiente veicular, nada a ver com esqui. E dessa forma, você aprimora iterativamente o seu prompt para garantir que está realmente abordando o problema que você pretende resolver. E para isso, vamos ver as melhores práticas de como nós na Anthropic fazemos essa análise internamente e como recomendamos que outros também o façam. Então vamos falar sobre algumas melhores práticas para desenvolver um bom prompt. Primeiro, queremos falar um pouco sobre como é uma boa estrutura de prompt. Então, você pode estar familiarizado com a interação com um chatbot, com o Claude, indo e voltando, tendo um estilo de interação mais conversacional. Quando estamos trabalhando com uma tarefa como esta, provavelmente estamos usando a API e queremos enviar uma única mensagem ao Claude e fazer com que ele acerte a tarefa na primeira vez, sem precisar o ir e voltar. Então, o tipo de estrutura que recomendamos é definir a descrição da tarefa logo no início, ou seja, dizendo ao Claude, o que você está aqui para fazer, qual é o seu papel, que tarefa você está tentando realizar hoje. Depois fornecemos o conteúdo, que neste caso são as imagens que o Christian estava a mostrar, o formulário e o desenho do acidente e como eles ocorreram. Esse é o nosso conteúdo dinâmico. Isso também pode ser algo que você está a recuperar de outro sistema, dependendo do seu caso de uso. Vamos dar instruções detalhadas ao Claude, quase como uma lista passo a passo de como queremos que o Claude execute a tarefa e como queremos que ele aborde o raciocínio. Podemos dar alguns exemplos ao Claude.
Aqui está um exemplo de conteúdo que você pode receber. Aqui está como você deve responder ao receber esse conteúdo. E no final, geralmente recomendamos repetir tudo o que é realmente importante para o Claude entender sobre essa tarefa. Tipo, revisar a informação com o Claude, enfatizando coisas que são extra críticas, e então dizer ao Claude, ok, vá em frente e faça seu trabalho. Então, aqui está outra perspectiva. Isto tem mais detalhes, uma análise mais aprofundada, e vamos percorrer cada um destes 10 pontos individualmente e mostrar como o construímos na consola. Então, as primeiras duas coisas, o Christian vai falar sobre o contexto da tarefa e o contexto do tom. Perfeito. Pois é. Se começarmos com o contexto da tarefa, como percebeu quando fiz uma pequena demonstração lá, não tínhamos muito a detalhar qual era o cenário em que o Claude estava realmente a trabalhar. E por causa disso, também se percebe que Claude não necessariamente precisa adivinhar muito mais o que você realmente quer dele. Então, no nosso caso, queremos detalhar isso, garantir que possamos dar instruções mais claras e também garantir que entendemos qual é a tarefa que estamos pedindo a Claude para fazer. Em segundo lugar, também vamos garantir que adicionamos um pouco de tom a tudo isso. O ponto principal aqui é que queremos que Claude permaneça factual e confiante. Então, se o Claude não consegue entender o que está vendo, não queremos que ele adivinhe e nos induza ao erro. Queremos garantir que qualquer avaliação, e no nosso caso, que possamos entender quem é o culpado aqui, que essa avaliação seja o mais clara e confiante possível. Caso contrário, estaremos perdendo o rumo do que estamos fazendo. Então, se voltarmos para a consola, podemos ir para uma V2 que temos aqui. Então, eu vou navegar para a V2. E vocês podem ver aqui, vou também apenas ilustrar os dados, porque não o fizemos realmente da última vez, apenas para realmente destacar aquilo que estamos a observar. Então, o que vemos aqui é o formulário de relatório de acidente de carro, e são apenas 17 caixas de seleção diferentes que mostram o que de fato aconteceu. Você pode ver que há um veículo A e um veículo B, ambos nos lados esquerdo e direito. E o principal objetivo é garantir que Claude consiga entender esses dados gerados manualmente para avaliar o que de fato está acontecendo. Se isso é corroborado por se eu navegar de volta aqui para este esboço, que podemos destacar aqui também. Neste caso, o formulário é apenas um diferente, ponto de dados para o mesmo cenário. E nesse caso específico, queremos integrar mais detalhes e informações na nossa segunda versão, e ao fazer isso, estou a elaborar e a detalhar muito mais o que está a acontecer. Assim, podem ver que estou a especificar que este sistema de inteligência artificial deve auxiliar um perito de sinistros humano que está a analisar formulários de acidentes de carro, também em sueco. Você pode ver aqui que também estamos elaborando que há um esboço do incidente feito por humanos e que ele não deve fazer uma avaliação se não estiver totalmente confiante. E isso é realmente crucial, porque se executarmos isso, você verá que, e você pode ver que são as mesmas configurações também. Claude 4, nosso novo modelo, temperatura 0 também. Se executarmos isso, podemos ver aqui o que realmente acontece. Neste caso, o Claude consegue identificar que o agora está relacionado a acidentes de carro, não a acidentes de esqui, o que é ótimo. Podemos ver que ele consegue captar que o veículo A foi marcado na caixa 1 e o veículo B na 12. E se descermos, ainda podemos notar que falta informação para Claude determinar com total confiança quem é o culpado, e isso é ótimo. Isso se refere às tarefas que definimos. Certifique-se de não fazer nenhuma afirmação que não seja baseada em fatos e certifique-se de apenas apresentar as coisas quando estiver confiante. Mas há muita informação que ainda nos falta aqui sobre o formulário, o que o formulário realmente implica, e muita dessa informação é o que queremos de fato incorporar nesta aplicação LLM também. E a melhor forma de o fazer é de facto adicioná-lo através de um System Prompt que a Hannah irá elaborar. Sim. Então, voltando aos slides, temos o próximo item que iremos adicionar ao prompt, e este é informações de fundo, dados, documentos e imagens. E aqui, como o Christian estava dizendo, nós realmente sabemos muito sobre este formulário. O formulário vai ser o mesmo todas as vezes. O formulário nunca vai mudar. E por isso, esta é uma informação muito útil para fornecer ao Claude, para dizer ao Claude. Aqui está a estrutura do formulário que você vai analisar. Sabemos que isso nunca vai se alterar entre diferentes consultas. A forma de preencher o formulário vai mudar, mas o formulário em si não vai mudar. E, portanto, esta é uma ótima informação para o prompt do sistema. É também uma ótima aplicação para o cache de prompts. Se você estiver considerando usar o cache de prompts, isso será sempre o mesmo. E isso ajudará o Claude a gastar menos tempo tentando entender o formulário na primeira vez que o vê. E ele fará um trabalho melhor de leitura do formulário porque já sabe o que esperar ali. Então, outra coisa que quero abordar aqui é como gostamos de organizar as informações nos prompts. Então, o Claude realmente adora a estrutura, adora a organização. É por isso que recomendamos seguir uma espécie de estrutura padrão em seus prompts. E há algumas outras ferramentas que você pode usar para ajudar Claude a entender melhor as informações.
Quero só lembrar que tudo isso está nos nossos docs com ótimos exemplos, então tirem fotos. Mas se esquecerem, não se preocupem. Todo este conteúdo está online, com muitos exemplos. E definitivamente encorajo vocês a verificarem lá também. Enfim, então, algumas coisas que podem usar delimitadores como tags XML. Além disso, o AO Markdown é bem útil para o Cloud, mas as tags XML são boas, porque você pode realmente especificar o que está dentro dessas tags. Então, podemos dizer ao Cloud, aqui estão as preferências do usuário. Agora você vai ler um conteúdo e essas tags XML estão te informando que tudo o que está dentro dessas tags está relacionado às preferências do usuário. E isso ajuda o Cloud a se referir a essa informação, talvez em pontos posteriores do prompt. Então eu quero mostrar de volta no console como nós realmente fazemos isso neste caso, e o Christian vai abrir a nossa versão 3. Então mantemos o resto do prompt do usuário igual, e decidimos neste caso colocar essa informação no prompt do sistema, e você pode tentar de várias formas. Estamos fazendo isso no prompt do sistema aqui. E vamos explicar ao Claude tudo sobre este formulário. É um formulário sueco, de acidente de carro em sueco, com este título. Terá 2 colunas. As colunas representam veículos diferentes. Contaremos ao Claude sobre cada uma das 17 linhas e seu significado. Você deve ter notado que antes Claude lia cada linha para entender. Podemos dar essa informação de antemão e também dar a Claude algumas instruções sobre como preencher este formulário. Isso também é muito útil para ele. Podemos dizer coisas como, humanos estão preenchendo este formulário, basicamente, então não será perfeito. As pessoas podem fazer um círculo, podem rabiscar, podem não colocar um X na caixa. Pode haver muitas marcações diferentes que você precisa procurar ao ler este formulário. Também podemos dar ao Claude algumas informações sobre como interpretar isto, ou qual o propósito ou significado deste formulário, e tudo isto é um contexto que esperamos vai realmente ajudar o Claude a analisar melhor o formulário. Então, se o executarmos, tudo o resto continua igual. Então, mantivemos o mesmo prompt de usuário aqui embaixo. O seu scroll está ao contrário do meu. Temos o mesmo prompt de usuário aqui, ainda pedindo ao Claude para fazer a mesma tarefa, no mesmo contexto. E veremos aqui que ele está gastando menos tempo. Ele está nos narrando um pouco menos sobre o que é o formulário, porque ele já sabe o que é isso, e não se preocupa em nos trazer essa informação de volta. Ele nos dará uma lista completa do que encontrou para verificar o que o desenho mostra, e aqui o Claude está agora muito mais confiante. Com este contexto adicional que demos a Claude, ele agora considera apropriado dizer que o veículo B foi o culpado neste caso, com base neste desenho e esboço. Então já estamos a ver alguma melhoria na forma como Claude os está a analisar. Acho que provavelmente todos concordaríamos, se olhássemos para o desenho e para a lista, que o veículo B é o culpado. Bem, então gostaríamos de dar uma olhada nisso. Então, vamos retornar aos slides para discutir alguns outros pontos que não estamos utilizando neste prompt, mas que podem ser bastante úteis para aprimorar seu prompt e fazê-lo funcionar de forma mais eficaz. Exatamente. Acho que uma coisa que realmente destacamos são os exemplos. Acho que exemplos ou few shot é um mecanismo que é realmente poderoso para guiar Claude. Então, você pode imaginar isso de uma forma bastante não trivial também. Então, imagine que você tem cenários, situações, mesmo neste caso, acidentes concretos aconteceram que são difíceis para Claude acertar. Mas você, com sua intuição e dados humanos rotulados, consegue chegar à conclusão correta. Então, pode incorporar essa informação no próprio problema do sistema, com exemplos claros dos dados que ele deve analisar para ter exemplos visuais. Você pode usar base 64 para codificar uma imagem e ter isso como parte dos dados que está passando para os exemplos. E, além disso, você pode ter a representação, ou melhor, a descrição de como desmembrar e entender isso. Isso é algo que realmente destacamos e enfatizamos sobre como você pode expandir os limites da sua aplicação LLM, incorporando esses exemplos no prompt do sistema. E esta é, novamente, uma espécie de ciência empírica da engenharia de prompts, é que você sempre quer ultrapassar os limites da sua aplicação e obter o feedback onde está a falhar e tentar adicionar isso no prompt do sistema, para que da próxima vez, quando um exemplo que o imita ocorrer, ele possa realmente referenciá-lo no seu conjunto de exemplos. Podem ver aqui também, isto é apenas um pequeno exemplo de como fazemos isto. Novamente, enfatizando bastante o tipo de estrutura XML que nós apreciamos. Isso dá muita estrutura ao Claude. Foi com isso que foi otimizado também. E funciona perfeitamente bem para este exemplo. E no nosso caso, não estamos a fazer isto só porque é uma demonstração simples. Podemos imaginar que, se estivesse a construir isto para uma seguradora, teria dezenas, talvez centenas de exemplos difíceis, talvez ambíguos, para garantir que o Claude tivesse uma base
para o veredito seguinte. Outro tópico que realmente queremos destacar, o que não estamos a fazer nesta demonstração, é o histórico de conversas. Está na mesma linha que os exemplos. Usamos isto para garantir que haja informação rica em contexto suficiente à disposição do Claude quando o Claude está a trabalhar em seu nome. No nosso caso agora, esta não é realmente uma aplicação LLM virada para o utilizador. É mais algo a acontecer em segundo plano. Imagine para esta seguradora, eles têm um sistema automatizado, dados são gerados disso, e então pode haver um humano no processo no final. Se você fosse construir algo muito mais voltado para o usuário, onde você teria um longo histórico de conversas que seria o relevante para incluir, este é um lugar perfeito no prompt do sistema para adicionar, porque enriquece o contexto em que o Claude trabalha. No nosso caso, não fizemos isso, mas o que fazemos na próxima etapa é tentar garantir que damos um lembrete concreto da tarefa em questão. Então, agora vamos finalizar este prompt para Claude, retomando o lembrete da tarefa imediata e dando a Claude um lembrete sobre quaisquer diretrizes importantes que queremos que ele siga. Algumas razões para fazermos isso são prevenir alucinações. Então, queremos que o Claude não invente detalhes que ele não está encontrando neste prompt, certo? Ou que ele não está encontrando nos dados. Se o Claude não consegue identificar qual formulário está assinalado, não queremos que o Claude dê o seu melhor palpite ou invente a ideia de que uma caixa possa estar marcada, quando na verdade não está. Se o esboço for ininteligível, a pessoa fez um trabalho muito ruim ao desenhar e mesmo um humano não conseguiria decifrá-lo, queremos que Claude possa dizer isso. E assim, essas são algumas das coisas que incluiremos neste lembrete final e etapa de encerramento para Claude. Lembre-o de responder apenas se estiver muito confiante. Poderíamos até pedir-lhe para se referir ao que viu no formulário sempre que fizer uma afirmação factual. Então, se quiser dizer que o veículo B virou à direita, deve dizer: sei disso com base no fato de que a caixa 2 está claramente marcada. Ou o que quer que seja. Podemos dar ao Claude algumas diretrizes sobre isso. Então, se voltarmos ao console, podemos ver a próxima versão do prompt e vamos manter tudo exatamente igual aqui no prompt do sistema. Assim, não vamos alterar nada daquele contexto de fundo que fornecemos ao Claude sobre o formulário, sobre como ele vai preencher todos os campos, não vamos modificar mais nada em relação ao contexto e ao papel. Estamos apenas adicionando esta lista detalhada de tarefas e é assim que queremos que Claude faça a análise. E uma coisa realmente fundamental que descobrimos, tanto ao construir essa demonstração quanto ao trabalhar no exemplo do cliente, é que a ordem em que Claude analisa essas informações é muito importante. E isso é análogo à forma como você pensaria em fazer isso se fosse um humano. Você não olharia o desenho primeiro para entender o que está acontecendo, certo? É bem confuso. É um monte de caixas e linhas. Não sabemos realmente o que esse desenho significa sem nenhum contexto adicional. Mas se tivermos o formulário e pudermos ler o formulário primeiro e entendermos que estamos falando de um acidente de carro e que estamos vendo algumas caixas de seleção que indicam o que os veículos estavam fazendo em certos momentos, então sabemos um pouco mais sobre como entender o que pode estar no desenho. E esse é o tipo de detalhe que daremos ao Claude aqui, é para dizer: ei, vá primeiro ver o formulário, olhe-o com muita atenção, veja bem quais caixas estão marcadas, certifique-se de que não está faltando nada aqui. Faça uma lista para si do que você vê nisso e depois passe para o esboço. Então, depois de ter obtido com confiança informações do formulário e puder dizer o que é factualmente verdadeiro, então você pode seguir em frente e pensar sobre o que pode obter desse esboço, tendo em mente sua compreensão do acidente até agora. Então, o que quer que você tenha aprendido do formulário, você está tentando combinar isso com o esboço. E é assim que você vai chegar à sua avaliação final, a do formulário. E vamos rodar. E aqui vemos um comportamento que isso gerou para o Claude. Como pedi que examinasse o formulário com muito cuidado, ele me mostra seu trabalho. Ele me diz cada caixa. Está marcada? Não está? E isso é algo que você notará ao fazer engenharia de prompt. Em prompts anteriores, deixávamos Claude decidir o quanto nos contaria sobre o que viu no formulário. Aqui, porque eu lhe disse, examine cuidadosamente cada caixa, ele está examinando muito cuidadosamente cada caixa, e isso pode não ser o que queremos no final, então é algo que podemos mudar. Mas também vai me dar estas outras coisas que eu pedi em tags XML. Então, uma análise detalhada do formulário, o resumo do acidente ocorrido até o momento. Vai me fornecer uma análise de um esboço e vai continuar a afirmar que o veículo B parece ser claramente o único responsável. Neste exemplo, este é um exemplo bastante simples. Com desenhos mais complicados, menos clareza nas formas, este tipo de pensamento passo a passo para o Claude é realmente impactante na sua capacidade de fazer uma avaliação correta aqui.
Então acho que vamos voltar aos slides e o Christian vai falar sobre uma última peça que podemos adicionar a isto, para realmente torná-lo útil para uma tarefa do mundo real. De fato, muito obrigado. Então, como a Hannah mencionou, nós meio que preparamos o terreno neste prompt para garantir que o Claude esteja realmente agindo em nosso nome da maneira certa. E um passo fundamental que também adicionamos no final deste prompt, que vou mostrar em um segundo, é uma parte simples de diretrizes ou lembretes também. Então, apenas fortalecendo e reforçando exatamente o que queremos obter. E um ponto importante é a formatação da saída. Imagine que, sendo um engenheiro de dados nessa aplicação LLM, todo esse preâmbulo sofisticado é ótimo, mas no fim das contas você quer que a informação seja armazenada, digamos, no seu banco de dados SQL, onde quer que queira guardar esses dados. E o restante, que é necessário para que o Claude possa dar o seu veredito, não é assim tão essencial para a sua aplicação. Você quer a informação mais detalhada e crucial para a sua aplicação. Então, se voltarmos à consola, verá aqui que acabamos de adicionar uma secção simples de diretrizes de importância. E, novamente, isto está apenas a reforçar o tipo de comportamento mecânico que queremos do Claude aqui. Queremos garantir que o resumo seja claro, conciso e preciso. Queremos garantir que nada esteja a atrapalhar a avaliação de Claude, além dos dados que ele está analisando. Então, finalmente, quando se trata da formatação da saída, no meu caso aqui, vou apenas pedir ao Claude para apresentar o seu veredito final. Todo esse resto, na verdade, vou ignorar para o meu aplicativo e focar no que ele realmente avalia. E assim, posso usar isso se eu quiser criar uma ferramenta de análise depois, ou se eu só quiser uma decisão bem definida. Esta é uma maneira de o conseguir. Então, se eu apenas executar isto aqui, você verá que está passando pelo mesmo tipo de processo que vimos antes. Neste caso, é muito mais sucinto, porque pedimos que fosse para resumir suas descobertas de uma forma muito mais direta. E então, finalmente, perto do fim, você verá que ele envolverá a minha saída nessas tags XML de veredito final. Então, vocês podem ver que, durante esta demonstração, passamos de um acidente de esqui para saídas meio inseguras, pouco confiantes, talvez de um acidente de carro na segunda versão, para agora uma saída muito mais estritamente formatada e confiante que podemos realmente construir uma aplicação LLM à volta e realmente ajudar, sabem, uma seguradora de automóveis do mundo real, por exemplo. Finalmente, se pudermos voltar aos slides, uma outra maneira fundamental de moldar a saída do Claude é, de fato, colocar as palavras na boca do Claude, ou, como nós chamamos, as respostas pré-preenchidas. Você pode imaginar que analisar tags XML é legal e tudo, mas talvez você queira uma saída JSON estruturada para garantir que seja serializável em JSON e você possa usar isso numa chamada subsequente, por exemplo. Isso é bem simples de fazer. Você pode apenas adicionar que Claude precisa começar a sua saída com um certo formato. Isso poderia ser, por exemplo, um colchete, um parêntese reto, por exemplo, ou mesmo, neste caso que vemos à nossa frente, essa seria uma tag XML para itinerário. No nosso caso, poderia ser também aquela tag XML de veredito final. E esta é apenas uma ótima maneira de, novamente, moldar como o Claude deve responder sem todo o preâmbulo, se não quiser, mesmo que isso também seja fundamental para moldar a sua saída e garantir que o Claude esteja raciocinando através dos passos que queríamos. Então, no nosso caso aqui, nós apenas o envolveríamos no veredito final e depois o analisaríamos. Mas você também pode usar o pré-preenchimento. Agora, finalmente, um passo que eu gostaria de destacar aqui também é que tanto o Claude 3.7 quanto, especialmente, o Claude 4, claro, é um tipo de modelo de raciocínio híbrido, o que significa que há um pensamento estendido à sua disposição. E isto é algo que queremos realçar, porque pode usar o pensamento expandido como um apoio para a sua engenharia de prompts. Basicamente, pode ativar isto para garantir que o Claude tenha tempo para pensar. Ele adiciona estas tags de pensamento no bloco de rascunho. E a beleza disso é que pode analisar essa transcrição para entender como o Claude está a processar esses dados. Como mencionamos, temos estas caixas de seleção que detalham passo a passo o cenário do acidente. E de muitas formas lá você pode, na verdade, tentar ajudar Claude a incorporar isso no próprio prompt do sistema. Não é apenas mais eficiente em termos de tokens, mas é uma boa forma de entender como esses modelos inteligentes que não têm a nossa intuição realmente lidam com os dados que lhes fornecemos. E por causa disso, é fundamental para realmente tentar detalhar como o seu prompt de sistema pode melhorar muito. E com isso dito, eu gostaria de agradecer a todos vocês por terem vindo hoje. Estaremos por perto também, então se tiverem dúvidas sobre prompts, por favor, perguntem. Sei que há um prompting. Se quiserem aprender mais sobre prompting, em 1 hora teremos prompting para agentes e agora temos uma demo incrível de Claude jogando Pokémon. Então não saiam daqui por isso. E como o Christian disse, estaremos por aqui o dia todo, então sei que não tivemos tempo para Q&A nesta sessão, mas por favor venham nos encontrar se quiserem conversar. E obrigado a todos por virem. Grato.